Princípios do direito de família. Esse tema é que vai ser explicado pelo professor Cristiano Cassetari na unidade de estudo que começa agora. Aproveite! Muito bem, pessoal, voltamos para mais uma unidade onde agora iremos tratar de um tema importantíssimo que são os princípios de direito de família. Quais são esses princípios? Qual é a importância disso? Tem aplicabilidade prática? Há julgados hoje reconhecendo tais princípios, professor? Tudo isso é o que nós queremos estudar nessa unidade a partir de agora. Bom, começando com esses princípios de direito de família, eu acho que a primeira coisa que nós temos que dizer é o seguinte: qual é o conceito de princípio? O que é um princípio? Então nós podemos conceituar princípio como sendo um regramento básico aplicável a um determinado instituto jurídico e que é retirado das normas, da doutrina, da jurisprudência e de aspectos políticos, econômicos e sociais. Então, regramento básico, aplicado ao instituto jurídico, retirado das leis, da doutrina, da jurisprudência e de aspectos políticos, econômicos e sociais. Com isso é importante ressaltar aqui que princípio tem eficácia normativa. Gravem essa frase. Princípio tem eficácia normativa. Por que o princípio tem eficácia normativa? Porque ele é aplicado conjuntamente com a lei. Você lembra aquela ideia que te passaram na graduação, constante lá na lei de introdução, que é com relação à vedação ao non-liquid? Já ouviu falar disso? Vedação ao non-liquid. Non-liquid significa não está claro. Essa vedação ao non-liquid vem prevista no artigo 4º da lei de introdução. O artigo 4º da lei de introdução diz o seguinte, que no caso de omissão de lei, o juiz é obrigado a decidir. Se o juiz vai ser obrigado a decidir, então, tenha ou não tenha lei, significa que ele não pode se furtar de proferir uma decisão. Agora, se não tem lei para aquele caso concreto, professor, o juiz vai decidir de que forma, de que maneira. E aí é que é ali que traz as fontes secundárias, né? Fontes diretas, mas secundárias. Quais são? Analogia, costumes e princípios gerais de direito. Pode ser que você, de uma forma inadvertida, acabou tendo uma ideia equivocada de que princípio é aplicado somente no caso de omissão de lei. Isso não é uma verdade. Por isso que eu estou colocando aqui para vocês que princípio tem eficácia normativa. Ele é aplicado conjuntamente com a lei. E o Código Civil de 2002 fez questão de valorizar esse caso. Fez questão de valorizar essa situação. E sabe o porquê disso? Vou explicar para você. Veja só, quando nós falamos, né, na questão principiológica, nós temos que lembrar um pouquinho de filosofia, um pouquinho de teoria geral do direito, né? Isso porque existiu aí há muito tempo o positivismo jurídico, cujo ícone, né, era Norberto Bobbio. O Bobbio tem até um livro, né, do positivismo jurídico, tá? Um livro aí best-seller, tá certo? Para os positivistas, o direito era encarado, sabe de que forma? Sabe de que maneira? O direito era encarado da seguinte forma. O direito era o produto da aplicação da lei a um caso concreto. Se eu fosse transformar isso em fórmula matemática, ficaria assim, ó. Direito é igual a fato mais norma. Direito é igual a fato mais norma. Quando eu falo em direito, eu estou me referindo à sentença. Eu estou me referindo à decisão judicial. Essa é a ideia do direito aqui da nossa forma. Fatos, os acontecimentos, e norma seria exatamente o quê? A lei que eu vou aplicar naquele caso, naquele fato concreto. Aliás, pode reparar, quando você estava na graduação, você aprendeu a fazer petição inicial, não aprendeu? E aí fizeram uma lavagem cerebral em você assim, ó. Petição inicial se subdivide. Fatos, direito e pedido. Não tem coisa mais positivista do que uma petição inicial de um advogado. Porque, veja, você coloca fatos
Você coloca o direito, que o direito lá para nós aqui é a norma, é a lei que vai ser aplicada àquele fato, e o pedido para nós aqui é o direito, que o pedido é o que você quer ver descrito aonde? Na sentença. Ô professor, mas até começar essa aula, eu tinha a ideia de que a coisa era assim mesmo. Aliás, eu estou estudando para magistratura, para quê? Para pegar a norma, aplicar o fato e proferir uma sentença. Nesse caso, você vai ser positivista. E cumpre lhe informar o seguinte, que o positivismo está em decadência. Nós já estamos falando hoje em pós-positivismo. Nós já estamos falando hoje em modernidade. Nós já estamos falando hoje em pós-modernidade. Para mostrar o quê? Que essa ideia aqui está superada. Essa ideia aqui, para vocês terem uma ideia, essa ideia aqui sofreu uma crítica muito forte na França, não hoje e nem ontem, há 2 séculos atrás. Nessa crítica que os franceses fizeram há 2 séculos atrás, é que surgiu a expressão juiz boca da lei. Já ouviu falar? Aquele juiz é boca da lei. Você está estudando para ser juiz boca da lei? Ué, professor, não sei nem o que é isso. O juiz boca da lei é aquele que aplica a lei e mais nada. E mais nada. Porque a pergunta que nós temos para fazer aqui é muito simples. Muito simples a pergunta. Se para os positivistas o direito é igual a fato mais norma, se para o positivista nós temos que aplicar a norma a um caso concreto, o que eu quero saber de vocês é o seguinte: ao aplicar a norma a um caso concreto, será que eu tenho que me preocupar com a justiça? Será que eu posso acarretar uma injustiça na aplicação de uma norma a um caso concreto? Será que pode acontecer isso? Professor, será que tem norma injusta no nosso ordenamento? E a resposta é afirmativa. É afirmativa. Você quer que eu te dê um exemplo disso? Posso dar para você. O exemplo que eu vou querer dar está no artigo 1790, inciso 4 do Código Civil. Artigo 1790, inciso 4, que está no direito sucessório e que trata da sucessão do companheiro. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ter um contato profundo com esse artigo. Ele no caput diz o seguinte: o companheiro ou companheira só participa da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável nas seguintes condições. Ou seja, olha o que acontece. Ele diz que o companheiro só vai poder pôr a mão nos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável e dentro de certas condições. Aí vem o inciso 1, que ele fala da concorrência com o descendente comum. Ele vem no inciso 2 falar de concorrência com o descendente só do morto. Ele vem no inciso 3 falar de concorrência com outros parentes, né? E no inciso 4 ele diz assim: se não tiver ninguém, o companheiro recebe tudo. Agora, como é que nós vamos interpretar essa brincadeira? Se não tiver ninguém, o companheiro recebe tudo. O que é que você entendeu? Você entendeu que o companheiro vai levar tudo? Tudo! Entendeu errado. Sabe por quê? Regra básica da hermenêutica. Posso aplicar o inciso e não aplicar o caput? Posso dizer assim: o inciso eu amei, o caput eu odiei. Posso fazer essa divisão? Então a pergunta que eu faço para você aqui é a seguinte. Veja só. Imaginemos que não exista ninguém, uma pessoa faleça, não exista ninguém como parente, apenas o companheiro. Aí vem o nosso código e diz que o companheiro tem direito à integralidade. Mas integralidade do quê? Aplicando conjuntamente com o caput, integralidade dos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável. Mas, professor, não tem ninguém. Quem é que recebe a diferença? O município? O que você acha disso? Você acha que o nosso código está estabelecendo uma concorrência companheiro com o município? O prefeito agora vai em velório abraçar a viúva e dizer a ela: lá se vai um bom homem. Não é sócia. Você imagina isso? Sociedade do município com a companheira sobrevivente. Turma, isso é a falência. Falência. Se for para interpretar dessa forma, é melhor mudar de profissão. Vamos mudar de profissão? Vamos para o surf? Vamos tomar água de coco na praia? Acho que vai ser mais nobre a atividade do que querer estabelecer uma concorrência entre o município e o companheiro. Então veja um exemplo aqui de norma injusta. Norma que, se aplicada, gera injustiça.
Tá? Sabe qual é o nome disso? Isso gera o que a professora Maria Helena Diniz chama de lacuna axiológica. O que é uma lacuna axiológica? Lacuna axiológica existe quando, se a norma for aplicada, ela acarreta injustiça. Tá? Essa que é a ideia de lacuna axiológica. Então, na verdade, o positivismo, por todas essas mazelas, todas essas situações, entra em franca decadência. E aí nós passamos a ter, sabe o quê? O tridimensionalismo. Eu não sei se você já parou para pensar que o nosso Código Civil não foi feito por um civilista. Você já tinha refletido sobre isso? Quem é que fez o nosso Código Civil? Não foi o professor Miguel Reale? O professor Miguel Reale era civilista. Você tem aí na sua casa curso de Direito Civil do professor Miguel Reale? Acho que era bacana se ele é o pai do Código, não é? Não, turma. Ele não escreveu esse livro. Ele não escreveu esse livro porque ele não era civilista. O professor Miguel Reale era filósofo. E ele foi pai da teoria tridimensional do direito, que ficou reconhecida no mundo inteiro. Aí vem a pergunta que eu faço a você. Você acha que ele ia conseguir fazer um código sem colocar a teoria dentro desse código? Ele é convidado a fazer um código e aí ele não põe a teoria que ele criou, ele põe uma outra. Tem lógica? Não. Para os tridimensionalistas, como é que funciona a visão do direito? O direito é igual a fato, valor e norma. Essa é que é a equação. O direito é igual a fato, valor e norma. E o que chama a atenção é que existe uma coisa diferente da equação positivista aqui, ó, que são os valores. Então veja só, se eu estivesse dando aula de culinária aqui, né, naquele programa matutino, né, da televisão, que você adora assistir, olha que bacana. Vamos agora mudar o foco. Aula de culinária. Como fazer uma sentença? Como fazer uma sentença? Então eu vou te explicar. A sentença é feita da seguinte forma. Pega um recipiente e coloca dentro fatos, coloca dentro leis e coloca dentro princípios. Bate tudo no liquidificador, leva ao forno, deixa por 15 minutos e você terá uma belíssima de uma sentença. Olha que legal, olha que bacana. Ou seja, a ideia de que eu vou ficar distrito só a fatos e a leis, hoje é superada. Hoje nós vamos ter que colocar princípios. E esses princípios, claro, obviamente, vão ser princípios aplicados conjuntamente com a lei. Por isso eficácia normativa, entendeu o que eu quis dizer? Com eficácia normativa, a ideia de eficácia normativa era exatamente essa. Então, esses valores aqui, ó, esses valores, o magistrado vai conseguir trazer por meio de uma aplicação principiológica, ou seja, por meio de princípios. Por meio de princípios. Isso que eu queria deixar muito bem claro para você. E o Miguel Reale deu uma força por conta das inúmeras cláusulas gerais que ele colocou no Código Civil. O Código Civil adota o sistema de cláusulas gerais, e cláusulas gerais são aqueles preceitos subjetivos, tá? Preceitos subjetivos que o legislador coloca no nosso código e faz com que esses preceitos subjetivos tenham que, na verdade, ser completados por meio de princípios. Então nós podemos pegar inúmeros, né, preceitos subjetivos e inúmeras cláusulas gerais. Dentro do direito de família, eu posso te dar o exemplo assim. Melhor interesse da criança. Quem é que fica com a guarda? Aquele que tiver a melhor condição de exercê-la, atendendo o princípio do melhor interesse da criança. Best interest of the child. Vamos falar disso. Princípio que está consagrado aqui para nós na Constituição e que o Código incorporou. Ora, quem tem melhor condição de exercer uma guarda? Qual é o melhor interesse da criança? Não é algo subjetivo? Isso é uma cláusula geral que vai trazer, na verdade, o quê? A necessidade de uma compreensão, de um preenchimento. Nós vamos ter que preencher isso daí, de alguma maneira. Tá? Então, quando o legislador coloca essa subjetividade, ele permite a aplicação principiológica. Porque eu preciso explicar o que é aquilo subjetivo. E essa explicação vai ser dada com o produto, com a conjugação do que está na lei,
com os princípios existentes. Por isso que vai ser importantíssimo estudar tais princípios. Mas eu faço isso com você na próxima unidade. Lá nós começaremos princípio por princípio e eu vou explicar isso para você detalhadamente. Te vejo lá, hein? Um abraço, tchau. Você estudou nesta unidade os princípios do direito de família. Consulte também o livro da disciplina para complementar o estudo desta unidade e conferir as notas de aula e os exercícios. A gente se vê na próxima unidade.